Olá, amado do 30 Semanas, participantes, voluntários, você que chega pela primeira vez, você que chegou e permanece com a gente. É muito bom ter você aqui com a gente, né? Espero que você permaneça, continue. Nós seguimos aqui com o nosso devocional, nossas reflexões, comentários em cima do devocional Um Dia de Cada Vez, da Editora Espírita da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, que nós, como Paz Piedade, temos adotado aqui no nosso programa 30 Semanas, aqui na nossa igreja. Hoje nós estamos no dia 6, o dia 6 da semana 13 traz um tema, né, que é assim, a boa vontade de Deus. Esse é o nosso tema hoje, lembrando que a semana 13 vem tratando de entregar todo o controle, né, de tudo nas nossas vidas a Jesus. É sobre isso que nós estamos falando. Hoje nós temos aqui uma passagem, profeta Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 29, verso 11, que diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Olha, essa é uma palavra de boa, né? De esperança, que traz algo encorajador a nós. Mas sempre é bom, quando a gente estiver lendo um texto, que a gente amplie um pouco essa leitura, que a gente vá um pouco antes, que a gente vá alguns versos depois, talvez ler o capítulo todo, um capítulo antes, um capítulo depois, quem sabe, fazer alguma referência cruzada para que a gente possa entender tudo que está acontecendo e tirar a interpretação mais correta possível. Então aqui, se a gente for olhar esse texto, qual é o contexto que existe aqui? É que Jeremias está escrevendo de Jerusalém para o povo, para os líderes que estão exilados lá na Babilônia, os líderes, profetas, sacerdotes, né, o povo todo que estava exilado. E se a gente observar, existe aqui no começo, antes dessa passagem, antes desse verso 11, existe uma orientação e existe uma advertência. Veja o que Deus diz para eles, o povo que está num cativeiro, numa situação que não era cômoda. A partir do verso 5 a 8 diz assim, Deus: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. O verso 7, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Veja que coisa difícil, né? Coisa difícil, porque eles estão ali numa situação de sendo subjugados. E o Senhor está dizendo, vivam a sua vida normal, case-se, deem casamento, façam negócio, prosperem, façam a cidade prosperar, a cidade para onde vocês que está escravizando vocês. E como se não bastasse isso, olha o verso 8 que vai dizer, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. O verso 9. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. E ele ainda está dizendo, e no meio de vocês tem mentirosos, profetas que não fui eu que os enviei. Eles vão enganar vocês, não ouçam. Não é? Então ele adverte. E no verso 10... aí não sei se foi o pior, porque é uma notícia boa ou notícia ruim. Diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Então era uma notícia boa de que eles iam voltar para Jerusalém, mas era uma notícia ruim porque iam se passar 70 anos. 70 anos, e só então vem essa palavra aqui de encorajamento, né, de promessa, que Deus sabe o que é melhor para eles, que quer fazer eles prosperarem, né, não quer causar danos, e quer um futuro, esperança para eles. E olha se não parece um pouco com a vida da gente, né? Deus criou tudo, nos colocou aqui, nos mandou procriar, dominar as coisas, nós fizemos isso, erramos, pecamos, caímos, toda a criação geme, nós gememos também por conta disso. Foi nos dado uma lei, nós não conseguimos cumprir. Aí veio Jesus em carne, viveu, deu exemplo, foi crucificado, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas não nos levou, nos deixou aqui, nos deixou um consolador e disse, olha, vivam o que eu ensinei a vocês e levem ao mundo tudo o que eu ensinei a vocês. Façam esse mundo, né,
Em outras palavras, prosperem no mundo, prosperem de uma forma mais ampla, levem essa palavra, levem a minha promessa a todos e ganhem maior quantidade de vidas possível, para que eles todos vivam juntos comigo e vocês vão retornar para mim. Então veja que é isso que nós estamos vivendo aqui. Então eu sei que hoje talvez não seja fácil você enfrentar as dificuldades que você tem, os seus traumas, os seus dramas, né? Que você deve estar preocupado com muita coisa que você não tem conseguido vencer. Talvez isso dure, eu não sei, há coisas, eu estou convencido que talvez tenham coisas que nós vamos passar a vida toda e nós vamos ter que estar lidando com elas, como esse povo no cativeiro estava ali lidando com isso tudo. Mas Deus está dizendo, olha, a sua carne, né, ela vai sofrer e ela vai definhar, porque ela não vai melhorar. Desde que a gente nasce, a gente já começa a morrer. A gente cresce, mas a gente já está envelhecendo. Mas o seu espírito, ele vai se renovar, ele vai amadurecer, ele vai crescer, ele vai cada vez mais se aproximar de mim, entender o que eu quero, no final das contas, para vocês, porque eu quero o melhor, eu tenho o melhor para vocês. É isso que Jesus está dizendo. E é por isso que a gente deve entregar a nossa vida a Ele. Hoje eu estava na manhã na varanda aqui antes de gravar esse vídeo e olhando ali para as nuvens. Hoje o céu está abrindo, fechando. E eu tenho o hábito de olhar para as nuvens e observar os desenhos que elas vão formando. E hoje passou entre os prédios ali uma nuvem grande e ela parecia uma baleia. E a baleia, apesar de algumas não serem ameaçadoras, né? Mas elas nos assustam. Né? Elas nos assustam porque são grandes. Eu estava pensando, poxa, então isso... E me trouxe uma sensação ruim, porque era como se aquela nuvem ali, aquele desenho da baleia, fosse os problemas, as situações da vida. Mas essas situações, elas vêm, nos assustam, mas nós precisamos enfrentar, porque elas também vão. E logo, logo, aquela imagem se dissipou e veio um céu e foi se abrindo. Então, assim é a nossa vida. Né? Nós vamos viver, vão vir problemas, situações, nós vamos ter que enfrentar e nós vamos superar no Senhor se nós estivermos entregando o controle da vida, da nossa vida toda a Ele. Ele vai nos dar todas essas situações, todos esses problemas vão se transformar em oportunidades de crescimento, oportunidades de nós, ao enfrentarmos e superarmos, de nós agora estarmos dando testemunho, talvez até virar um ministério nosso. Então, a vontade de Deus para nós, de Jesus para nós, sempre vai ser a melhor. Mas muitas vezes Ele está nos colocando ali, tirando de uma bonança, tirando, né, de um lugar de acomodação, para que a gente possa amadurecer, que a gente possa crescer, a gente possa avançar. Mas isso tem que ser em maturidade, em relacionamento com Ele. Nós precisamos disso. Sem estarmos nele, nós não vamos conseguir vencer. Então, observa que situação difícil aquele povo estava ali no cativeiro. Talvez você esteja nessa situação difícil hoje, mas existe uma palavra de esperança, existe uma promessa. Ele deixou o Consolador. Nós estamos vivendo nesse período que estou gravando esse vídeo aqui, né? Ontem vivemos o dia de Pentecostes. É esperança, é o Espírito com a gente. Nós vamos vencer. Em Jesus, se integrarmos tudo a Ele e vivermos nele, nós vamos vencer. Ainda que imaginemos que em algum momento estamos perdendo. Mas a vitória final está garantida. Não coloque limites onde Deus está lhe mostrando oportunidades. Viva o que você enfrente, o que você tem vivido hoje. Porque o Senhor vai lhe dar a vitória final. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que a Tua vontade se cumpra na nossa vida, que nós possamos entender as situações, decifrar, discernir, aprender a como lidar, criar estratégias, Senhor, para que nós permanecemos no Senhor, para que nós sigamos no Senhor, que nós estejamos entregando tudo nas Tuas mãos e vivendo assim, né? Mas enfrentando de frente as dificuldades, vivendo elas com a mão firme, grudada no Senhor, Pai, mas enfrentando com coragem. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, amanhã nos encontraremos novamente, se assim Deus permitir. Até lá.